Classe A 2003. Oferece Jornal Nacional. O cidadão dominado pelo poder paralelo. Traficantes impõem toque de recolher em Belo Horizonte. Moradores de uma favela têm hora para entrar e sair. E as escolas suspendem aulas noturnas com medo dos bandidos. Em São Paulo, comunidade e governo se unem para reduzir a criminalidade em áreas controladas por quadrilhas. O medo americano. Tiroteio deixa 3 mortos no aeroporto de Los Angeles no dia da independência. O fenômeno está de volta. El Niño já provoca mudanças no clima. A revelação de um sacrifício. Rivaldo diz que tomou remédio para aguentar as dores na decisão da Copa. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Moradores de uma das maiores favelas de Belo Horizonte estão vivendo sob o domínio de traficantes de drogas. Os bandidos ameaçam matar quem sair de casa e expulsam quem mora em lugares considerados estratégicos. O controle da favela é disputado por 2 grupos rivais. Estas fotos mostram os criminosos mais procurados do morro. Desde ontem, eles impuseram um toque de recolher à comunidade. A ordem é repassada pelos mensageiros. Mas o que vai jogar bomba tenta acabar com todo mundo aqui, quer pegar inocente qualquer um, não tá nem ele não. Na semana passada, uma granada caiu dentro de uma casa. Moradores dizem que ela foi jogada do alto deste muro por traficantes que queriam acertar um grupo rival. 4 mulheres ficaram feridas. A favela tem 60 mil moradores e é uma das maiores e mais movimentadas de Belo Horizonte. Mas desde ontem, poucas pessoas se arriscam a sair de casa e desobedecer à ordem dos traficantes. Bares e armazéns fecharam as portas. Hoje é comum presenciar o pessoal carregando armas pesadas, transitando nas ruas com muita tranquilidade. Esta escola, que fica no morro, suspendeu as aulas à noite. As mães têm medo de levar as crianças até durante o dia. Em casa as meninas, né? Correr risco, né? Então, tá em casa melhor. Muitas casas estão à venda. Algumas já foram abandonadas por ordem dos traficantes. Elas ficam em pontos estratégicos, usados pelos bandidos para ver a aproximação da polícia. Eles invadem as casas e sobem nas lajes para ter acesso a outros becos. Essa família aqui, por exemplo, tinha crianças em casa, né? Então não aguentaram a pressão e foram embora. No ano passado, houve 31 mortes na favela. Este ano, 34 pessoas foram assassinadas. Hoje, os policiais começaram a ocupar o morro. Apesar da presença da polícia, os traficantes mantiveram o toque de recolher. A Polícia Militar de Minas informou que vai manter o policiamento permanente nos 6 pontos mais perigosos do morro. Os brasileiros estão reagindo ao poder paralelo dos traficantes. No Rio, mais de 1000 pessoas já telefonaram para o Disque Denúncia, dando pistas sobre o paradeiro de Elias Maluco, o principal acusado de ter assassinado o repórter da Rede Globo, Tim Lopes. É o maior número de denúncias sobre um único assunto desde que o serviço foi criado no Rio há 8 anos. Até hoje, 1.330 pessoas ligaram para contar o que aconteceu com o jornalista e onde estaria o principal acusado do crime. Quem der a informação que leve à prisão de Elias Maluco vai receber a recompensa de R$50 mil. Todas as informações são analisadas, repassadas para a polícia e depois vão para um dossiê. O dossiê do Disque Denúncia sobre Elias Maluco diz que ele é um bandido violento, extremamente cruel, anda sempre armado e é perigoso. Tenta impor o poder nas favelas pelo terror. Mas as comunidades não estão do lado dele. Por onde Elias Maluco passa, alguém vê e telefona para cá. Uma testemunha descreve que Elias Maluco anda com seguranças fortemente armados, com fuzis, pistolas e metralhadoras. Outra diz que ele quase foi pego esta semana pela polícia num esconderijo. As informações vão se juntando no dossiê, que fala de terror em bairros inteiros e de que ele e o comparsa André Capeta assassinaram outro homem. O Disque Denúncia já repassou para a polícia os esconderijos e o monitoramento de por onde o traficante está passando. É um caso de comoção pública, toda a população das comunidades está procurando colaborar e está demonstrando indignação e que não tem nada a ver com aquilo. O assassinato de Tim Lopes
está provocando uma série de manifestações de protesto no Rio. Hoje, o lateral Jorginho, que conquistou o tetracampeonato em 94, organizou uma passeata com alunos da escolinha de futebol que ele criou. Estamos pedindo paz para melhorar o mundo, acabar com a violência que tem nesse país. Ver tiro, ver gente morrendo, ver muita violência aqui. As crianças estão tendo palestras sobre violência, uso de drogas e debatendo o que aconteceu com o jornalista. A melhor coisa que nós podemos fazer é isso, é um trabalho de prevenção para que no futuro elas não venham se tornar marginais. A Polícia Federal investiga denúncias de que o traficante Elias Maluco teria fugido para outro estado. Amanhã será divulgado o exame de DNA que vai indicar se os ossos encontrados num cemitério clandestino no começo de junho eram do repórter Tim Lopes. Duas comunidades pobres de São Paulo são um exemplo de que todos podem e devem se mobilizar para melhorar o lugar onde vivem, exigindo inclusive maior participação das autoridades. Heliópolis é a maior favela de São Paulo. 95 mil pessoas vivem aqui. O tamanho do problema seria uma boa desculpa para não fazer nada. Mas há 20 anos, esse pernambucano descobriu que a necessidade é um motor poderoso. Depois de levar uma mordida de rato, juntou os vizinhos para carpir o mato e tirar o lixo. A gente começou a entender que precisava de água, de luz, né? E lutaram por ruas e conseguiram asfaltar quase todas. Na creche, reerguida pelos moradores, hoje as crianças têm 5 refeições por dia. Mas há 2 anos, um susto. Dispostos a ganhar terreno, os traficantes decretaram toque de recolher. Aí foi a vez da polícia agir. Primeiro com uma grande operação. Eles realizaram aqui na favela várias blitz e prenderam alguns cabeças do tráfico de entorpecentes. Depois, com a união das polícias civil e militar e com informações anônimas e preciosas. Comparando o início de 2001 com o deste ano, os homicídios caíram 31% e os roubos 24%. No Jardim Cristiane, em Santo André, no ABC Paulista, os números são ainda mais surpreendentes. Os 3.400 moradores viram a criminalidade despencar depois da mobilização para construir e ocupar a praça com atividades. Até o final da década de 80, era costumeiro de 5 a 6 assassinatos por semana. Hoje, 1 a 2 assassinatos por ano. Ainda é uma favela, ainda há barracos de madeira e esgoto correndo para o córrego que sempre transborda. Ainda há crianças sem creche e comércio de drogas. Mas Heliópolis hoje se orgulha de ter armas e pessoas com disposição para qualquer combate. Há reforços como o de Ana Moser, que conseguiu patrocínio para erguer um ginásio. É uma gota no oceano, né? Mas precisa começar por algum lugar. E já há uma tropa saindo dos 24 projetos tocados pela União dos Moradores. Hoje nós estamos criando um exército aqui dentro, mas um exército a favor da vida. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana aceitou o pedido de intervenção no governo do Espírito Santo e na Assembleia Legislativa do Estado. O Conselho recebeu denúncias de crimes que nunca teriam sido investigados e que estariam afetando a ordem pública. A decisão do Conselho dos Direitos da Pessoa Humana foi tomada depois das denúncias da Ordem dos Advogados do Brasil. Segundo a OAB, o crime organizado se infiltrou em instituições públicas no Espírito Santo, impedindo a apuração de crimes. Entre outros casos, o relatório cita o assassinato do advogado Joaquim Marcelo Denadai, que denunciou criminosos, e a atuação da escuderia Lecoq, uma organização paramilitar que teria ramificações na polícia e no legislativo. O pedido será entregue ao Procurador-Geral da República. A tendência é fazer essa representação suprema. São muitos fatos que têm ocorrido no decorrer de vários anos. Depois de passar pela Procuradoria, o pedido será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Se for aprovado, caberá ao presidente Fernando Henrique decretar a intervenção, que só vai valer depois de votada pelo Congresso. Com a intervenção, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana quer uma investigação rigorosa do crime organizado no Espírito Santo, garantia para que a polícia e o judiciário possam agir com segurança e restabelecimento da ordem pública do Estado. Esta posição revela aos organismos internacionais a posição firme do Brasil de não transigir de forma alguma com a violação dos direitos humanos, ponto básico, essencial, ponto de partida para a efetiva constituição
do Estado de Direito Democrático. Tenho certeza de uma coisa, não haverá intervenção. Estou confiante no bom senso que orienta as pessoas que olham pelo lado jurídico as situações. O presidente nacional da OAB, Rubens Aprobato, disse que a decisão do Conselho reflete um momento histórico da vida brasileira. Para a OAB, é a hora de dar um efetivo basta à violência e à impunidade, sob pena de nos tornarmos todos reféns do terror. Em instantes, está solto de novo o jovem acusado de criar falsas páginas de bancos na internet. Meteorologistas avisam, El Niño já chegou. Eu não podia perder a festa mais importante dos últimos 10 anos. É a promoção Kia E10, 10 anos de Brasil. E olha aqui, gente, nessa festa, preço alto não entra. Sportage Gran Turbo Diesel com bônus de R$5.000. Carens, a minivan para 7 pessoas com bônus de R$6.000. Carnival, um carro muito seguro para a família com bônus de R$9.000. Venha correndo, promoção igual a essa só daqui a 10 anos. Fazer brinquedo precisa de estar entusiasmado, ser um pouco criança, estar envolvido, colocar o sentimento, o coração. E isso tem tudo a ver com Bahia, né? E com o baiano. A Bahia é um local onde o progresso está acontecendo, o desenvolvimento está acontecendo. Um pouco mais de um ano, nós tínhamos alcançado aqui um rendimento muito superior ao que a gente tinha na fábrica anterior. O baiano trabalha bem, é ativo, trabalha melhor do que em qualquer outro lugar do Brasil. Que venham mais, que se interessem mais e que a gente está aqui para produzir muito mais. A arte de fazer brinquedo é uma coisa maravilhosa. Aliado a viver nesse clima maravilhoso, com mar, com tudo de bom que existe aqui, não se pode querer mais nada da vida. Bahia, um estado de espírito. Um estado de vanguarda. A Golden Cross me convidou para fazer um balanço dos 30 anos da empresa. Mas os números são tão impressionantes que não precisava ser o Pelé para chamar atenção. Poderia ser um cidadão comum, o Edson, por exemplo. Nesse tempo todo, a Golden Cross realizou 4 milhões de internações, 78 milhões de consultas e 100 milhões de exames. Aqui entre nós, esses números são bem mais impressionantes do que os do Pelé. Faça como eu, o Edson, o Pelé e os milhares de associados. Junte-se a nós. A polícia de Mato Grosso do Sul ainda não sabe quantas pessoas foram vítimas de piratas de computador que manipulavam ilegalmente dinheiro de contas bancárias. Um jovem de classe média alta de Campo Grande é acusado de comandar a quadrilha. Além de Guilherme Amorim de Oliveira Alves, preso em flagrante neste hotel, a polícia identificou outros 2 piratas. Juntos, eles teriam desviado pelo menos R$100 mil de contas de correntistas de vários estados. Os hackers copiavam páginas falsas de 5 bancos na internet. Quando o correntista acessava a página, revelava informações confidenciais. Guilherme, então, transferia o dinheiro para contas fantasma ou de laranjas. Apesar da acusação de furto qualificado mediante fraude e de formação de quadrilha, o estudante conseguiu um habeas corpus e foi solto ontem à noite. O laudo da perícia no computador do estudante de Campo Grande só deve ficar pronto amanhã. Segundo a polícia, os outros 2 hackers agiam do Rio de Janeiro e de São Paulo e vão ser indiciados. Caminhões que trafegam por uma das principais rodovias do Pará são uma ameaça para motoristas e pedestres e sem nenhum problema com a polícia rodoviária. O que acontece no trânsito de Tailândia a 190 quilômetros de Belém impressiona. Este ônibus, que leva funcionários de uma madeireira, não tem vidros no para-brisa. Para entrar na empresa, o motorista manobra sem dar sinal. O maior problema, porém, são os caminhões que trafegam pela rodovia estadual que corta a cidade. Carros sem placa, sinalização, portas e janelas. Porque não tem freio, então vai ter que andar devagar para evitar mais acidente, né? Você tem habilitação? Tem não. E a polícia rodoviária não para você? Tem vezes que para, mas o cara conversa com ele e deixa o cara passar. Tudo é improvisado, até a cabine. O pneu deste caminhão ameaça cair. Em cima da carga de farinha viajam 4 pessoas. A velocidade média destes veículos não passa de 30 km por hora.
Quem usa a rodovia diariamente diz que é preciso ter cuidado para evitar acidentes. É bastante perigoso, não funciona nada atrás, tudo apagado. A filha de 14 anos de Raimundo dos Santos morreu atropelada por um caminhão no centro de Tailândia. Não podia andar um veículo assim numa cidade assim. Agora o Ministério Público quer impedir que os caminhões continuem trafegando pelas rodovias do sul do Pará e já pediu apoio à Polícia Militar. Na região, existem pelo menos 500. Na primeira fiscalização, 13 caminhões foram apreendidos, mas liberados uma semana depois. Segundo a Polícia Militar, os proprietários se comprometeram a regularizar a situação do veículo. Eu entendo que não seria caso para liberar, porque eles não têm equipamento obrigatório, eles não têm iluminação, muitos deles não têm freio. A solução para o problema está difícil. Os caminhões irregulares continuam trafegando. Este transporta uma carga de 13 toneladas de madeira. Os poucos acessórios que ainda restam caem durante a viagem. O motorista confessa que também não tem carteira. Estou sem habilitação agora. O caminhão passa pelo posto da Polícia Rodoviária sem ser fiscalizado. Não deu para verificar porque no momento que a gente conversava com os senhores, nós não poderíamos ter feito a abordagem do veículo, né? Em Roraima, a chuva que castiga a região desde maio fez subir o nível dos rios e provocou inundação. No sul do estado, o Rio Branco está 6 metros acima do normal. A água invadiu a floresta, cobriu fábricas e deixou famílias isoladas. Na capital, Boa Vista, alguns bairros também estão inundados. Os desabrigados foram levados para um ginásio de esportes. Sexta-feira de sol e temperatura elevada na maior parte do Brasil. O ar seco que cobre quase todo o país deixa o tempo aberto e o dia ensolarado na área clara. No sul, o tempo muda por causa da chegada de uma frente fria. Chove o dia todo na área escura. Do leste gaúcho a Mato Grosso do Sul, a nebulosidade aumenta e o dia termina com chuva. Tempo chuvoso no extremo norte. Chove à tarde nas outras áreas. Mínima de 12 graus em Brasília e máxima de 34 em Teresina. Os termômetros de todo o Brasil já registram os efeitos do fenômeno El Niño. Em algumas regiões, as variações do clima preocupam os meteorologistas. Chuvas e inundações fizeram 13 cidades do Rio Grande do Sul decretar estado de emergência. 1.400 pessoas ficaram desabrigadas. 150 ainda não voltaram para casa. Desde o início de junho, já choveu o dobro do normal para esta época. Em quase todo o resto do país, o clima está seco e quente. Do Paraná ao Mato Grosso, a temperatura ficou 5 graus acima da média. Chegou aos 34 graus no Rio de Janeiro. Os cariocas aproveitaram a praia no inverno. Foi o mês de junho mais quente dos últimos 43 anos. Para os meteorologistas, tanto o calor fora de época quanto a chuva acima do normal no Rio Grande do Sul têm a mesma razão. O fenômeno El Niño, que chegou antes do previsto. As mudanças no clima brasileiro só eram esperadas para o segundo semestre, mas elas já são sentidas desde março. El Niño nasce do aquecimento da água no Oceano Pacífico. 2 graus a mais alteram o clima em várias partes do planeta. No Brasil, os ventos que normalmente sopram para o norte mudaram de direção. Há 4 meses, as frentes frias passam pelo Rio Grande do Sul e são empurradas para o Atlântico. O fenômeno normalmente dura 1 ano e meio. Ainda é cedo para prever o que vai acontecer nas outras estações, mas o inverno deve continuar fora do normal. Variações na temperatura, períodos mais quentes, períodos mais frios, mas na média sempre acima do normal. E para a região sul, um período mais chuvoso do normal. Em instantes, uma pesquisa mostra o comportamento dos preços nos 8 anos do real. E um símbolo das ditaduras vira museu em São Paulo. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Combina com jeans, bermuda e camiseta, bota regata e saia preta. E com fashion, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais, com tudo ela combina, só não combina com posto de gasolina. Nova Honda C100 Bis Mais, combina com a moda, só não combina com posto de gasolina. Honda Bis Mais. Só ganhou porque mexeu no time como eu pedi. Teimoso? Não, ele sempre me escutou. 3-5-2, esse que é o esquema. É brincadeira. Como o povo gosta, com 3 zagueiros. Só ganhou porque jogou com um jeitão bem brasileiro.
Não é Big Phil? Homenagem do Guaraná Antártica aos 170 milhões de pentacampeões. Essa foi fácil, eu quero ver ganhar a próxima. Oh, meu Deus. Construímos todos um rumo pra trilhar um lindo caminho. Em 94, o Brasil tinha 800 mil celulares. 8 anos depois, são mais de 29 milhões. Vai, meu país, segue adiante. Vamos, Brasil, vamos, meu povo, juntos construir o futuro. Real, 8 anos, construindo o futuro. Faça um gesto de economia, passe no Carrefour todo dia, Carrefour. Faça as contas, menor preço é no Carrefour. Olha só. Coxa com sobrecoxa de frango a granel, quilo 1,69. Leite longa vida LG, 1 litro, 95 centavos. Lasanha sadia, sabores, 4,19 cada. Carrefour, sempre o menor preço. Esperança. Eu te amo, porque você me fez esquecer o primo amor da minha vida. Tony e Camille estão completamente apaixonados, mas ela tem medo de perder esse amor. Ele não quer negar a religião dele. E você vai renegar a sua e a sua família. E vai ser capaz de tudo para viver ao lado de sua grande paixão. O que você está fazendo, filha? Eu estou indo embora, mãe. Como indo embora? Hoje, depois do Jornal Nacional, Esperança. O DIEESE divulgou um balanço da inflação em São Paulo desde o início do Plano Real. Em 8 anos, serviços e tarifas públicas tiveram o maior peso no índice. O estudo do DIEESE mostra que durante os 8 anos do Plano Real, o setor de serviços foi o grande responsável pela inflação de 126%, medida na cidade de São Paulo. Entre os preços de serviços administrados pelo governo, a tarifa do telefone foi a que mais subiu, 577%. Nos setores onde há pouca concorrência, onde estão, por exemplo, os planos de saúde, o aumento médio foi de 499%. Onde a disputa é maior, como em escolas e serviços médicos, os preços subiram em média 197%. Os produtos, em geral, tiveram um aumento médio de 70,6%. De acordo com o estudo do DIEESE, entre os itens que mais pesam no bolso do consumidor, a alimentação foi o que menos subiu. Para uma inflação de 126% nos últimos 8 anos, os preços dos alimentos subiram 79%. Ficou mais seguro comprar com real, né? Agora melhorou. Se o salário estivesse acompanhando. Antes do Plano Real, a gente não tinha muita ideia do preço que ia pagar no supermercado. Os números comprovam. De julho de 93 a junho de 94, um ano antes do Plano Real, a inflação foi de 5.252%. A coordenadora da pesquisa explica que os preços dos serviços públicos subirão mais porque não tem substitutos. Bom mesmo é quando há concorrência. Os preços concorrenciais foram os que seguraram a inflação. Foram os que menos subiram, ou seja, deixar o mercado funcionar seria uma ótima coisa. Um dia de recuperação nas bolsas da Europa, Londres, Paris e Frankfurt fecharam em alta. As bolsas dos Estados Unidos não abriram por causa do feriado da independência. Aqui no Brasil, o dólar teve outro dia de queda e a turbulência das últimas semanas provocou um fato inédito. Em junho, o volume de dinheiro depositado na caderneta de poupança bateu recorde histórico. Haja nervos para lidar com as oscilações no mercado. Em junho, o pequeno aplicador sentiu no bolso o que elas significam. A mudança no cálculo dos fundos de investimento fez o rendimento oscilar dia a dia. E o brasileiro, assustado, voltou para a tradicional poupança. Em junho, ela rendeu 0,74% e nunca recebeu tantos depósitos no único mês. Foram 6 bilhões e 92 milhões de reais. O maior volume desde que ela foi criada há 36 anos. A caderneta de poupança, ela, embora dê uma rentabilidade um pouco mais baixa, ela é mais estável, é mais previsível. As pessoas sabem o quanto vão ter no final do mês.
Enquanto o pequeno e médio investidor procuram ficar bem longe da agitação do mercado, aqui nas mesas de câmbio, onde atua o grande investidor, a intervenção do Banco Central tem dado resultados. Logo de manhã, na abertura dos negócios, a moeda americana estava em baixa. O Banco Central ofereceu a cota diária de dólares ao mercado, fez leilão e num dia de pouco movimento por causa do feriado nos Estados Unidos, a cotação caiu 0,34%. O dólar fechou o dia em R$ 2,855. A Bolsa de Valores de São Paulo também teve um dia de calmaria e fechou em leve alta de 0,18%. O presidente Fernando Henrique Cardoso, na inauguração da primeira termoelétrica do país, disse que o governo não atua sob pressão do mercado. Nós temos diretrizes, nós não atuamos simplesmente ao sabor da pressão eventual do mercado, que hoje está bom, amanhã está ruim. O mercado é isso, a nação não é isso. A nação tem objetivos permanentes. O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, falou hoje sobre a economia brasileira no parlamento britânico. Disse que, apesar da alta do dólar, a situação é administrável e que não há necessidade de um pacote de ajuda ao país. Mas acrescentou que, se for necessário, o FMI já demonstrou intenção de ajudar o Brasil. Horst Köhler afirmou também que, se o novo presidente brasileiro mantiver a política econômica de Fernando Henrique Cardoso, o país não deverá ter problemas. Começou hoje a reunião de cúpula dos países do Mercosul, que acontece num momento de instabilidade econômica na região. É o que mostra de Buenos Aires o repórter Paulo Renato Soares. O local escolhido para a reunião foi a residência presidencial de Olivos. Não só pelos belos jardins, mas porque está longe do centro de Buenos Aires e dos frequentes protestos da população. Além de Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, países que formam o Mercosul, participam também Chile, Bolívia e México. Hoje pela manhã, o presidente mexicano Vicente Fox e o presidente Eduardo Duhalde fecharam os primeiros acordos. O México prometeu aumentar as importações de automóveis argentinos nos próximos 2 anos. À tarde, ministros de Economia e de Relações Exteriores começaram a discutir outras questões políticas e econômicas do bloco, como a instabilidade da economia brasileira e o agravamento da crise no Uruguai. Mas o principal assunto é mesmo a crise argentina. Os países querem encontrar formas de ajudar os argentinos a sair da recessão e voltar a ter crédito internacional. O presidente brasileiro participa do encontro nesta sexta-feira. Durante a reunião, Fernando Henrique Cardoso também irá tomar posse como novo presidente do Conselho do Mercosul, no lugar do argentino Eduardo Duhalde. A reforma de um prédio de São Paulo vai permitir aos cidadãos relembrar um período triste da história do Brasil. O prédio do DOPS, que na ditadura Vargas e no regime militar foi usado como centro de torturas, virou centro cultural. Cenário de tempos em que até Peter Pan era considerado ameaça à segurança nacional. E o escritor Monteiro Lobato, um perigoso subversivo. Tempos de intolerância, em que no Departamento de Ordem Política e Social, a ordem era que não houvesse política contra os governantes. Hoje, no Grande Salão, uma exposição com centenas de bonecos de espuma denuncia violência. Transformado em centro cultural, o prédio ajuda a exorcizar o próprio passado. Processo difícil para quem sofreu aqui dentro. A gente lembra, né, dos companheiros que morreram, das torturas. Presa durante o regime militar na década de 60, Dona Cleusa anda com dificuldade, sequela das torturas. Minha jangada vai sair pro mar. Onde o silêncio era lei, esta canção servia de código. Uma senha usada pelos presos. Alguém está saindo para ser torturado. Um lugar que ajudou a consolidar a expressão porões da ditadura, na verdade fica no piso térreo do prédio. Mas é que nos velhos tempos não existia um janelão como esse. A iluminação era fraca e a luz natural, muito pouca, vinha basicamente do alto. Aliás, como até hoje. Quem olhava pela única janela mais baixa, só tinha pela frente mais uma parede. O ex-metalúrgico só não gostou da pintura nova. Aqui tudo era encardido e coberto de velhas inscrições. Mas ele aprovou o novo uso do espaço, batizado Memorial da Liberdade.
É uma alegria a gente saber que os nossos filhos, os netos, poderão utilizar desse espaço democraticamente, com as portas abertas, né? Vendo esse sol maravilhoso que existe nessa terra. A seguir, americanos comemoram o Dia da Independência com medo. E assistem a um tiroteio num dos maiores aeroportos do país. No país do Penta, só ganha quem tenta. No show de gols também é assim. Olha esse montão de gente aí, ó. Todo mundo já ganhou um carro aqui. Confie na sua sorte, né, Adriana? Neste final de semana, vamos sortear 10 gols. E no outro, 10 gols e 10 polos. O novo carrão da Volkswagen. Passe numa lotérica, numa banca de jornal, na agência dos Correios. Ainda tem exemplares da revista Show de Gols. Qualquer capa vale. O patrão ideal é aquele que te compreende. O cara tem que olhar pra você e falar: você tá bem? Você tá legal? Quer ir pra casa? Pô, emenda a semana. Me oferecer a casa de praia dele, que aliás é uma bela casa. Tipo um ser humano, sabe? Esse negócio de trabalhar 6 horas por dia é um absurdo. Nem tudo pode ser como você sonha, mas o leite já pode. O gosto do leite fresco com a praticidade do Longa Vida. Chegou o Parmalat Natura Premium, o leite perfeito. Uniforme oficial, R$80 com Mastercard. Mascote oficial, R$28. Rede oficial, R$32. Vestir a camisa da paz. Não tem preço. Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras, existe Mastercard. É uma economia, né? Tem que mudar pra gás, meu irmão. Mas e se faltar gás? Já faltou gás na sua casa? Não. Então, rapaz, a Petrobras é que traz o gás. Mas vem da onde esse gás? Da bacia de Campo, mano. Vem tudo debaixo da terra naquele tubão da Petrobras, parecendo minhoca. Falar em minhoca, esse final de semana eu peguei uma garopa. Petrobras, Governo do Brasil. Mas fala mais do gás. Fama! Eles soltaram a voz e conquistaram um lugar na decisão. Na grande final da Academia da Fama. Nalanda, João Batista, Vanessa ou Adelmo? Quem será o vencedor dessa super competição? Momentos de muita emoção aqui no seu Fama, hein? E prepare o seu coração, porque quando o show é um sucesso, a galera pede bis. E tá pintando um novo espetáculo de puro talento para você curtir neste sábado, depois do Caldeirão do Hulk. Fama! As maiores cidades americanas vão assistir daqui a pouco à tradição da queima de fogos do feriado da Independência. A data de hoje foi comemorada com segurança redobrada diante da ameaça terrorista e um tiroteio no aeroporto de Los Angeles deixou evidente o medo dos atentados. Na Festa da Liberdade, liberdade vigiada. O país celebrou a independência policiado na terra, na água e no ar. Em Washington, o parque foi cercado. Para entrar, revista obrigatória. A polícia está usando câmeras para monitorar a cidade. Em Nova York, 6.000 homens estão de prontidão, 2.000 deles da Guarda Nacional, que só é chamada em casos de emergência. Pela primeira vez em todo o país, o acesso de multidões a espaços públicos está sendo minuciosamente controlado pela polícia. O presidente americano George Bush aproveitou a data para anunciar 30.000 estrangeiros que fazem parte da guerra contra o terrorismo poderão se tornar cidadãos americanos sem burocracia. Apesar do estado de alerta, tradições foram mantidas. Piqueniques, cachorro-quente, fogos de artifício. A paz da celebração foi quebrada no aeroporto de Los Angeles. Um homem armado com um revólver abriu fogo perto do balcão da El Al, a empresa aérea de Israel. Ele foi morto por um segurança da companhia. Outras 2 pessoas morreram, 7 ficaram feridas. Milhares de passageiros tiveram que sair do terminal e adiar os planos de viagem no feriado. A polícia ainda não identificou o homem que iniciou o tiroteio.
Uma testemunha disse que foi uma briga. Até o início da noite, o FBI disse não ter indícios de tratar-se de um ataque terrorista. Segundo a rede de televisão americana CNN, a polícia de Los Angeles informou que o atirador é de origem árabe e o FBI está interrogando outro suspeito. Todo o sistema de transporte aéreo americano está em alerta máximo. Os depoimentos de hoje na CPI da Câmara Municipal de Santo André negaram a existência de um suposto esquema de propina na prefeitura administrada pelo PT. A primeira a falar foi a ex-mulher de Celso Daniel e atual secretária da prefeitura, Miriam Belchior. Ela disse que João Francisco Daniel, autor das denúncias, usava a condição de irmão do ex-prefeito para tentar conseguir vantagens na prefeitura e que nunca conversaram sobre o suposto esquema. Reafirmo aqui que em nenhum momento isso foi dito e que eu desconheço que haja qualquer esquema de propina ou de arrecadação de dinheiro na prefeitura de Santo André. O ex-secretário da prefeitura e atual chefe de gabinete da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência, Gilberto de Carvalho, chamou de levianas as declarações do irmão do ex-prefeito. Jamais levei qualquer valor para o deputado Zé Dirceu ou para quem quer que seja do Partido dos Trabalhadores. O terceiro a depor foi o deputado federal Duílio Pisaneschi, ex-sócio do empresário de ônibus que denunciou o suposto esquema. Ele negou a cobrança de propina. Terezinha Soares Pinto, mulher do empresário Ronan Maria Pinto, disse que as denúncias foram reações de adversários comerciais do marido e também negou a existência de extorsão. Ontem, o Jornal Nacional errou ao dizer que Gislene Valeriano, que depôs a CPI de Santo André, era acusada de envolvimento no suposto esquema de propina. Gislene Valeriano é apenas testemunha no processo aberto pelo Ministério Público. Os candidatos à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva e Ciro Gomes, do PPS, fizeram campanha hoje em São Paulo e criticaram a política econômica do governo. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, visitou uma cooperativa de laminados em Diadema, no ABC Paulista, junto com o vice José Alencar. Num local improvisado, o candidato fez um discurso, criticou os especuladores e disse que a saída para o país é investir em produção. Segundo ele, o atual governo tenta impor ao próximo presidente a forma de conduzir a economia. O que eles estão tentando fazer para nós é tentar impor a quem ganha as eleições a mesma lógica dos fundamentos econômicos deles que nós não queremos. Nós vamos estabelecer a nossa própria estratégia de desenvolvimento. A economia e o futebol têm lá suas semelhanças. Lula disse que um técnico de um time não pode dar ordens ao adversário. O candidato da Frente Trabalhista, Ciro Gomes, que também esteve em São Paulo, usou a Copa do Mundo para comentar a declaração do presidente do Banco Central de que o Brasil precisa de 30 meses para voltar a ser um país de baixo risco. Isso é influência da Copa do Mundo. Aquele chute do Rivaldo, que o goleiro bateu roupa e o Ronaldinho foi lá e caprichou, enfim, deixou o nosso presidente do Banco Central muito sob influência da coisa do chute. Então, quando você estabelece 30 meses, é um chute. Não sei se passa longe, se bate na trave, é um chute, puro e simples chute. As críticas foram feitas durante o lançamento de candidaturas da Frente Trabalhista em São Paulo. Ciro Gomes também falou sobre a intervenção do Banco Central no mercado de câmbio para conter a cotação do dólar. Ele disse que considera uma fraude, já que o país tem uma política de câmbio flutuante. A assessoria do Banco Central esclareceu que Armínio Fraga não disse que seriam necessários 30 meses para o país obter resultados positivos na economia. Em palestra na Fiesp, Armínio Fraga propôs que os candidatos assumissem compromissos com um projeto para o país que trariam benefícios imediatos para a economia. A manutenção destes compromissos por 30 meses, segundo Armínio Fraga, garantiria uma melhor classificação do risco Brasil. Outros dois candidatos à presidência passaram o dia no estado do Rio de Janeiro. Antony Garotinho, na cidade do Rio, e José Serra, na Baixada Fluminense. O candidato do PSDB, José Serra, fez a primeira visita de campanha à Baixada Fluminense. A deputada Rita Camata, vice de Serra, sempre ao lado.
O candidato comentou as recentes oscilações no mercado financeiro e as análises pessimistas que economistas estrangeiros vêm fazendo sobre os rumos da economia brasileira. Ele fez críticas aos analistas que não conhecem a realidade do Brasil e da América Latina. Há uma tensão pré-eleitoral, mas também há muita especulação e análises erradas a esse respeito. Análises equivocadas, gente que não conhece o Brasil, que pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires. Enquanto o candidato do PSB, José Serra, percorria as ruas e o comércio de Nova Iguaçu, quem fazia campanha no centro do Rio era o candidato do PSB, Antony Garotinho. O ex-governador do Rio comentou a onda de boatos sobre uma possível desistência da candidatura dele à presidência da República. Disse que até os eleitores têm perguntado diretamente a ele se tinha desistido. Garotinho se mostrou indignado com as insinuações e, mais uma vez, negou que vá renunciar à candidatura. Essa possibilidade nunca existiu e não vai existir até o final da campanha. Essa afirmação, ela é mentirosa. Ela me causa indignação, tristeza e revolta. Veja a seguir, Zico aceita ser técnico da seleção japonesa. E Rivaldo revela que disputou a final do Penta no sacrifício. A Rosadinha Sendas está arrebentando. São mais de 10 mil produtos com descontos de até 60%. Mais de 10 mil produtos com até 60% de desconto. Olha só, Coca-Cola, R$ 1,49, é isso mesmo, só R$ 1,49. Skol por apenas 69 centavos. Linguiça mista fina sadia, R$ 3,49. Fralda Dry Sec, só R$ 2,79. Onde tem Rosadinha tem preço baixo, mas é por tempo limitado. Corra! Tá vendo esse carro aí? Esse é o Polo, o novo lançamento da Volkswagen. Tem 10 Polos no sorteio final do Show de Gols. Pode procurar que você ainda encontra a revista Show de Gols por R$ 2,90 em qualquer banca de jornal, correio e casa lotérica. Até segunda-feira, agora, dia 8 de julho, você coloca o cupom Nova Caixa do Correio. Portanto, tem mais 20 gols e 10 Polos. Ao longo de minha carreira, eu já driblei muitos adversários, mas tem um que não dá para driblar sozinho, é o câncer. O Hospital do Câncer está precisando muito da sua ajuda para comprar novos equipamentos e continuar salvando milhares de vidas, principalmente das crianças. Ajude. Ligue 0500 500 1005 para doar R$ 5 ou 0500 500 1015 para doar R$ 15. Esse adversário a gente tem que vencer. Apoio Rede Globo. O show de chocolate das lojas americanas é de dar água na boca. Quer ver, ó? Chocolate Bis, caixa com 20 unidades, só R$ 1,49. E tem também o tablete garoto por R$ 1,99, imperdível. E tem a promoção Gulosen Mania Exclusividade Lojas Americanas. Comprando os produtos da promoção, você acumula pontos e pode ganhar brindes como esse daqui. Além de prêmios como carro, videokits e muito mais, sem sorteio. Troque agora os seus pontos por brindes. Promoção assim é só aqui nas Lojas Americanas. Vem! Lojas Americanas, Americanas. André Sá foi eliminado hoje nas quartas de final de Wimbledon. Ainda assim, foi a terceira melhor participação de um tenista brasileiro. Entre os homens, só Gustavo Kirten e Thomas Koch tinham conseguido ir tão longe. Sá enfrentou o inglês Tim Henman, considerado o melhor tenista do Reino Unido e que tinha o apoio total da torcida, que lotou um estádio secular, um templo do tênis. Eu sou um jogador que gosta de jogar com bastante torcida, mesmo contra. Então eu tentei usar um pouco da energia que eles estavam passando para ele, para o meu lado, e tentei fazer de tudo para jogar bem. O piso de grama era especialidade do inglês. Mas André Sá mostrou que, ao contrário dos tenistas sul-americanos, não tem dificuldades nas chamadas quadras rápidas. O quinto do ranking mundial precisou de mais de 3 horas de competição para vencer a revelação brasileira. Apesar da derrota, André Sá deixa o Wimbledon com o prestígio de quem ficou entre os 8 melhores do torneio mais tradicional do tênis. Uma conquista que também representa um grande salto no ranking mundial. É um marco, né, na minha carreira. Eu acho que primeira vez, quartas de final de um Grand Slam, primeira vez na quadra central de Wimbledon. Isso para mim vai mudar muito. Eu vou levar isso para mim como uma alavanca, né, para frente, para eu conseguir sempre chegar mais longe nos torneios.
André Sá deve aparecer a partir da semana que vem entre os 65 melhores tenistas do mundo no ranking de entradas. Em Wimbledon, a melhor participação brasileira é a de Marista Bueno, campeã por 3 vezes. O futebol japonês entregou o destino da seleção nacional a Deus. Zico vai dirigir o time nas eliminatórias para a Copa da Alemanha em 2006. De 91 a 94, Zico brilhou tanto no Kashima Antlers que recebeu o apelido de Deus, com direito à estátua em frente ao estádio do clube. A taça do pentacampeonato, que estava sob a guarda da Polícia Federal no Rio de Janeiro, foi transferida hoje para uma empresa particular de segurança. A réplica foi levada primeiro para a sede da CBF, depois seguiu para a empresa que vai fazer a guarda do troféu quando ele for exposto em todos os estados brasileiros, a partir da semana que vem. A taça original permanece na FIFA, na Suíça. Em 1983, a taça Gilles Rimet, original, que o Brasil conquistou em 70, foi roubada. A réplica é que estava trancada num cofre de aço. O fenômeno Ronaldinho trocou o futebol por um esporte nada popular no Brasil. E o técnico Luiz Felipe Scolari deu sinais de que deve continuar como técnico da seleção até 2006. Foi em Canoas, na última etapa da festa para Luiz Felipe. Ainda no caminhão do Corpo de Bombeiros, ele deu o aviso. A gente se vê em 2006, tá legal? Nos próximos dias, o treinador vai descansar e pensar no futuro. Em Curitiba, Belete, Kleberson e Ricardinho receberam a Ordem do Pinheiro, a mais importante homenagem do governo do Paraná. O goleiro Rogério Ceni, que também é paranaense, foi representado pela irmã numa festa acompanhada por centenas de crianças. Elas também estavam presentes em Belo Horizonte. Foram ver a homenagem da Polícia Militar a Gilberto Silva. Os filhos desses homens, mãe, Brasil, pátria amada, Brasil. No Rio, Ronaldinho tirou a tarde para jogar golfe. A cada tacada, uma pausa para atender os fãs. O artilheiro da Copa só deve voltar para a Itália no fim do mês. E o Inter de Milão já anunciou que não pretende negociá-lo. Em Mojimirim, no interior paulista, Rivaldo falou sobre o drama particular que viveu no intervalo da final contra a Alemanha e revelou o sacrifício que foi jogar todo o segundo tempo. Joguei esse último jogo com o meu tornozelo doendo, até que terminando o primeiro tempo eu tomei uma voltarem para voltar e fiz outra, reforcei mais ainda meu tornozelo porque queria jogar e não queria ficar fora, nem queria ser substituído, então joguei nesse jogo com dor no tornozelo esquerdo, né? Então até, por incrível que pareça, só foi uma bola que eu chutei em gol, eu sou uma pessoa que chuta bastante em gols. Em Brasília, os bombeiros não puderam manter a tradição de transportar os campeões do mundo, mas um deles conseguiu um lugar privilegiado na festa de terça-feira. Foi um banho de água fria para quem estava tão animado. Os bombeiros se esforçaram. Não haveria festa melhor para o aniversário da corporação. Carregar os pentacampeões. O quartel não tinha R$1.000 para a decoração? Sem problema, racha-se a conta. Foi R$10, 15, 20, de acordo com quem pudesse dar o dinheiro para ornamentar o carro do bombeiro, aí cada um deu suas condições. Todo o quartel também ajudou a consertar e pintar os carros. Um deles é bem antigo, foi o que transportou a seleção de 70, mas desta vez... Ronaldinho, tá chamando, 3, 4, depois vai indo e voltando, pô. Os jogadores preferiram ir no trio elétrico. Os carros dos bombeiros foram em frente, mesmo sem a seleção. Nós tínhamos a certeza também que levaríamos, né, nossos atletas, mas infelizmente não deu. Fica para 2006. Os bombeiros tinham que trazer os jogadores até o Palácio do Planalto. Era uma missão e um deles deu um jeito de cumpri-la até o fim. Ele subiu a rampa com os jogadores e ficou onde qualquer torcedor queria estar naquele momento, ao lado da seleção. Vendo a fita, o coronel diz que quando se deu conta, estava cara a cara com o presidente. Como era aniversário do bombeiro, eu com o papel na mão, por impulso, por uma reação assim, de muita emoção, pedi o autógrafo do presidente e comuniquei a ele. Hoje é aniversário do Corpo de Bombeiros, 146º aniversário da corporação.
Ele, vocês estão ficando velhinho, hein? Só uma missão não foi cumprida. Com a confusão, as duas bandeiras não receberam todos os autógrafos da seleção como os bombeiros queriam. Tudo certo, eles também têm motivo para se orgulhar. Bombeiros é penta! O autógrafo do presidente e as bandeiras com as assinaturas dos jogadores vão para o Museu do Corpo de Bombeiros de Brasília. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.